como conviver melhor com as pessoas próximas, e essa é uma questão também bastante importante, né, da comunicação e do diálogo. Então, eu vou deixar algumas dicas de como a gente pode tentar melhorar isso, né, e construir uma comunicação mais assertiva, de mais qualidade. Então, primeiramente, a gente tem que observar-se, né? Autoobservação. Isso vai trazer autoconhecimento. A gente vai começar a identificar o que a gente está sentindo, o que está incomodando, para a gente ter uma diretriz de por onde começar. E aí eu preciso aprender a expressar esses sentimentos. O outro não tem uma bola de cristal, eu não tenho uma bola de cristal, então a gente precisa sentar e realmente colocar em prática e ter coragem de começar a praticar a conversa, o diálogo, tá? Lembre-se, o melhor momento para abordar um assunto delicado ou difícil é quando tudo estiver relativamente bem entre você e a outra pessoa, tá? Precisa estar num momento tranquilo para a gente tocar num assunto difícil. Pontue sempre aspectos positivos antes dos pontos negativos ou que precisam ser revistos ou melhorados. Faça elogios verdadeiros para a pessoa, tá? Então, assim, uma conversa, por mais que a gente tenha que falar de coisas muito difíceis, ela precisa ter um ponto positivo ali. Reconheça as habilidades e as qualidades do outro. O outro tem habilidades, ele não tem só defeitos, né? E nós também. Então, quando eu faço isso, eu também estou mostrando para o outro que quando o outro quiser me comunicar alguma coisa ou fazer uma crítica ali que sabe que vai mexer comigo, ele também vai reconhecer as minhas habilidades e não só aquilo que eu tenho de ruim, tá? Fale sobre como você se sente em relação ao comportamento do outro que lhe incomoda e não sobre características pessoais que lhe incomodam, né? A gente não está falando do pessoal, a gente está falando do comportamento. É a mesma coisa com uma criança. Quando a gente vai dar uma orientação, eu não posso dizer que eu não gosto da criança que é feio, simplesmente assim dessa forma, porque eu tenho que falar do comportamento dela, senão ela pode entender aquilo como se ela fosse feia, como se ela não fosse capaz, como se eu não gostasse dela, e o mesmo acontece também com nós adultos, também a gente pode ficar com essa impressão. Se for fazer uma crítica, que essa crítica ela seja construtiva, apresente sempre alternativas e sugestões para resolver o problema, né? Ao falar, evite o uso de palavras de negação, de palavras pejorativas e de duplo sentido. Tente ser o mais claro possível. Tente se colocar no lugar do outro para saber o que ele pode estar sentindo, e aí é importante a gente fazer esse treino de desenvolver a habilidade de empatia, de pensar como o outro vai se sentir a hora que eu estou falando aquilo, de como ele se sente. E se for o outro quem inicia a conversa conosco, vamos primeiro escutar, vamos ouvir, vamos acolher e tentar compreender o ponto de vista da outra pessoa e os sentimentos dessa pessoa. Vamos tentar não julgar de imediato. E somente depois nós vamos falar dos nossos sentimentos, porque para essa pessoa ter chegado até nós também não foi fácil, né? Precisa de coragem, nós temos muito medo de dialogar, de falar, porque realmente tem coisas em jogo aí que deixam a gente fragilizados, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas essas são algumas dicas que eu deixo aí sobre a questão da comunicação assertiva. Sobre comunicação e diálogo, eu penso aqui em alguns exemplos de superação que eu tive no consultório e principalmente no trabalho com casais, mas serve para todos os relacionamentos, tá? Inclusive profissionais. Todas essas dicas que eu dei aí sobre como abordar, como chegar, como a gente fazer uma crítica, para tentar alinhar aí e a gente chegar num consenso. Então, assim, principalmente com casais eu vejo essa dificuldade de diálogo, mas também entre pais e filhos. E aí a mediação que a terapia faz, né, de alinhar expectativas,
alinhar as diferenças de conceitos. Nós temos diferentes conceitos do que é amor, do que é carinho, de como expressar amor. Então, um expressa de um jeito, outro de outro. Um expressa falando e quer ouvir, o outro expressa nas ações. Só que o parceiro não compreende que aquelas atitudes estão demonstrando carinho e amor. Então, a gente tem que alinhar todas essas crenças. Cada pessoa vem de uma família diferente, né? Com origens aí, famílias de origem diferentes, e a gente precisa alinhar para tudo isso caminhar direito, tá? Caminhar em paz. Então, esse é o trabalho que é feito também na mediação aí desses conflitos familiares, tá? E por que que a gente tem tanto medo de falar e de conversar e de dialogar com outra pessoa, seja ela quem for? Mas principalmente quando a gente é próximo, porque a gente tem medo de perder o outro, de magoar, de ser mal compreendido, e aí isso pode causar um conflito ainda maior se a gente não soubesse expressar também, né? Mas o que eu deixo de reflexão aqui é o seguinte: às vezes a relação está tão machucada, tão ferida, tão ruim, que ela já está perdida se a gente não faz nada, né? Então, assim, a gente sentar, conversar, ter a coragem de chegar perto da outra pessoa e de rever tudo isso, talvez seja a nossa grande chance de reconstruir, de recuperar, e justamente para que a gente não perca, né, essa relação que um dia foi boa. E isso, assim, não tô falando só de casal, não, né? É relação de pais e filhos. Às vezes tem até uma relação profissional, interpessoal ali no trabalho, né? Que tá desgastada e que precisa desse ajuste para as coisas fluírem melhor. Recentemente eu tive o caso de um casal que chegou na clínica através da filhinha deles de 6 anos. Eles têm 2 filhos, um de 6 e um de 5. Buscaram ajuda ali uma semana antes do início da quarentena. E a mãe já estava entrando em depressão, né? O casal com muitas dificuldades na relação, na questão de comportamento, de limites, de ansiedade, sem saber como lidar com tudo isso com os filhos também. E principalmente um conflito de ciúmes entre os 2 filhos pequenos ali, praticamente da mesma faixa etária. E a criança veio encaminhada pela escola, com problemas de comportamento. A família reaprendeu a se relacionar de forma saudável e estão conseguindo tirar grandes aprendizados, né, e efetivamente agindo, né, colocando em prática as discussões que a gente faz lá para melhorar tudo aquilo que não ia bem na rotina da casa, né, e nas relações. Então hoje eles sentem que a gente já vê muitas melhoras, né, nesse processo, sentem que eles desenvolveram uma parceria, um diálogo muito maior, paciência, compreensão, e as crianças estão mais seguras, menos ansiosas e mais felizes, tá? O casal tá mais próximo e mais feliz também. E apesar de ter chegado a criança para mim, nós iniciamos uma terapia familiar e tá fluindo bem também, tá bom?